Sejam bem-vindas, bem-vindos para a nossa 7ª aula. Hoje o tema é a cosmovisão espiritual. Nesse curso de introdução ao Yoga Integral, curso YES, né? Que foi elaborado pelo Dr. Mesh, lá na Índia, do Ashram, Sri Aurobindo Ashram de Delhi. E espero que vocês estejam bem, né? Pedir para manter o microfone fechado durante a aula, né? Enquanto o professor estiver falando, anotarem as dúvidas e no final a gente abre aí os microfones para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Qualquer coisa, se precisarem, estou por aqui. Eu, da Conceição, sou prima, Lucas aqui também na organização. E agradecer a todo mundo aí que está participando e colaborando para esse curso acontecer. Passo a palavra. Marcelo, bem-vindo. Bom dia a todos. Vamos hoje ter mais uma aula do curso YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Como a gente gosta de sempre fazer, agradecer os mestres, especialmente os mestres do Yoga Integral, o Sri Aurobindo e a mãe. Agradecer o mestre Ramesh, que preparou esse curso. E pela confiança nessa colaboração que a gente vem tendo faz 10 anos ou mais, e permitir a gente facilitar o acesso aos ensinamentos na visão integral do yoga com todos vocês, obviamente incluindo as pessoas que acessam a aula depois gravada. Hoje o tema da aula é, como a Prema introduziu, é a visão espiritual do mundo. Vamos ter uma série de aulas daqui para frente, essa semana, que, vamos dizer, de alguma forma tem, incluindo a aula de quem sou eu, foi a última aula da semana passada, com essa aula e as próximas duas, que tem... São, vamos dizer, constituem como uma espécie de curso dentro do curso, né? Porque vão ser muito importantes para o que vem depois. Bom, também, obviamente, agradecer o pessoal da escola, da nossa escola aqui, da Nada Brahman, Raquel, Luciana, agradecer Prema, da Coessencial, Lucas, na comunicação e no design, e, obviamente, a participação de todos vocês. Na aula anterior, a gente abordou o tema de quem sou eu. E nessa exploração, né, obviamente esses temas não são completamente novos para ninguém, né? Todos temos refletido alguma vez sobre isso, mas o que estamos tentando não é de trazer um tema novo, porque hoje em dia poucos temas podem ser realmente novos, senão uma visão talvez um pouco mais ampla, mais rica, mais profunda, etc. Então, o que quer dizer? Quando a gente... já falamos de espiritualidade, né? Quando a gente fala de espiritualidade, e o yoga é uma disciplina espiritual, necessariamente a gente tem que incluir a expressão do espírito no ser humano, que é a alma. Em termos do yoga integral, o ser psíquico, o aspecto dinâmico da alma. Se a gente não incluir a alma, vamos dizer, é realmente impossível falar de espiritualidade. Porque, na verdade, espiritualidade não é outra coisa que a compreensão
e o reconhecimento da presença daquela essência em tudo quanto existe. Sem isso, só o que resta é coisas que se relacionam ao corpo e à mente, o que a gente poderia chamar de disciplinas psicofísicas, né? Tudo bem, não tem nenhum problema, mas a questão espiritual vai além da mente. Esse é o ponto. E por isso o yoga é uma disciplina espiritual, porque vai além da mente. De fato, muitas pessoas consideram a definição do yoga como ser a união de corpo, mente e espírito. Bom, então, quer dizer, a dimensão espiritual no indivíduo tem a ver com a alma, é estritamente necessária para falar de espiritualidade, para falar de yoga. E é o que a gente abordou na aula passada. Sempre compreendendo, né, que a alma e, vamos dizer, e aquele absoluto, né, que são a mesma realidade, mas vistas de dois ângulos diferentes. Quando a gente fala daquele absoluto no ser humano, em termos da expressão do ser humano, a gente fala da alma, né, que é, como a gente viu na frase da mãe, é como o representante, né, daquele absoluto. A alma é o representante do absoluto no ser humano. Mas, né, essencialmente, são uma e a mesma coisa. Essa é a visão védica por trás dos ensinamentos do yoga. Também a gente falou sobre as escolhas, né? Que as escolhas que são feitas na base da guia do ser psíquico são as melhores possíveis, e vão além de qualquer código ético ou moral. Por quê? Porque, quer dizer, são independentes da cultura, né, onde o ser humano foi criado, onde nasceu, ou da época. Porque é a expressão do divino no ser humano. Isso vai além de tudo o que pode ser aprendido ou que tem a ver com o contexto, as características sociais, culturais, temporais da pessoa. Então, as escolhas feitas na base da guia da alma são universais e são as melhores possíveis. Agora, uma das características do yoga, que são uma consequência disso que a gente apresentou, é que o yoga, como disciplina, permite que o ser humano possa ir além de suas capacidades normais. Quer dizer, o ser humano que vive sem a consideração da guia da alma, né? Obviamente vai estar guiado pela noção de individualidade, pelo ego. Isso tem muitas limitações. Tem diversas limitações. Então, o yoga, como é uma disciplina espiritual, e necessariamente vai levar esse ser humano a não só a reconhecer uma realidade além da mente, além da noção de individualidade, senão que vai trazer essa realidade para frente, vamos dizer, para guiar sua mente e seu corpo. E isso vai iniciar a transformação do ser humano, a purificação. Fora disso, também seria difícil de falar de purificação e transformação. O que vai ter vão ser diversos aspectos relacionados com a superfície da mente, com o nível mental, mas não vai ter aquela transformação, aquele despertar, porque exatamente o despertar, a transformação, o progresso espiritual, como a gente chama, não é outra coisa que trazer, né, a espiritualidade para frente.
Então, como o yoga vai além das capacidades normais do ser humano, bom, se a alma é o representante do divino no ser humano, o divino, o absoluto, o Brahman, o todo, como a gente gosta de chamar, como ele é o absoluto, é todo poderoso, é todo conhecimento, né? Não, nada fica fora. Então, sabe tudo, pode fazer tudo, e o tempo todo é unidade, é união, não tem diferença. Então, quando o ser humano está alinhado com essa sua essência, que não é outra coisa que a expressão do absoluto no ser humano, então pode trazer, de alguma forma, aquela influência da parte superior, né, do ser humano para frente, né, para as dimensões mais externas e portanto, ir além das suas capacidades normais, que são as capacidades limitadas da mente. Então, por exemplo, pode fazer, não sei, desde esforços físicos muito além do normal para o ser humano, mas não só isso, senão em termos da energia e em termos da mente, ir muito além das capacidades normais, até que pareçam milagres. Bom, um aspecto muito interessante dessas capacidades que a pessoa consegue acessar, que vão além do normal do ser humano, é a intuição, que o Lucas perguntou na última aula. Bom, só para trazer bem breve, porque não é uma aula sobre isso, mas a gente vai falar ao longo da aula, então só vou trazer uma pequena parte do assunto. A visão de Sri Aurobindo e a mãe sobre a evolução, não só do ser humano, senão das formas de existência, é que o ser humano, assim como teve, não sei, matéria, vamos dizer, entre aspas, sem vida, matéria com vida, plantas, animais, ser humano, etc. Assim como tem aquela evolução na expressão da consciência na matéria, no plano físico, então o ser humano não é a última forma de existência. Assim como teve outras antes, vão ter outras depois do ser humano. Eles asseguraram isso, deram certeza disso e falaram das características que vai ter esse outro ser humano e das diferenças, né, dele. A diferença vai ser com o ser humano atual, que é o ser humano que é guiado principalmente pelo ego, um ser humano que está no nível mental, que tem chegado até o desenvolvimento do raciocínio, do intelecto. Bom, o ser humano que vai aparecer, por dizer de alguma forma, vai ser um ser humano, eles chamaram de supramental, quer dizer, guiado por uma dimensão além da mente, quer dizer, a supramente. Então, por que estou falando isso? Porque na supramente o ser humano vai ser guiado principalmente pelo amor, que é uma força que une, né? E não divide. O ego divide, precisa dividir, certo? Bom, então esse ser humano supramental que o Sri Aurobindo e a mãe revelaram que vai acontecer e que a gente está num caminho dessa evolução, inexoravelmente. Bom, isso não vai acontecer de um dia para o outro, quer dizer, vai ter diversos estágios, quer dizer, o nível da mente é o nível que a gente conhece, né? O nível do raciocínio, do intelecto, onde são as emoções, a gente falou isso na aula passada. O nível individual. O nível da supramente é bastante além disso.
Mas entre o nível mental e o nível supramental tem diferentes estágios, vamos dizer, né? Só para mencionar brevemente, porque tem a ver com a intuição, isso por isso estou trazendo. Tem o que eles chamam de a mente superior. Depois tem outro nível que é a mente iluminada, e depois tem outro nível que é a mente intuitiva. Quer dizer, por que eu estou colocando isso? Para ver a sutilidade da dimensão da mente, ou da supramente, se a gente quiser chamar, onde se manifesta a intuição. Entendeu? Então, quer dizer, a intuição é pode ser uma informação, uma expressão do divino nessa dimensão sutil do ser humano, que é além do nível mental, e que, bom, pode ter muitas características, né? Pode ter muitas características, mas com certeza tem muita verdade dentro. Pode revelar alguma coisa, pode mostrar uma solução para alguma coisa, pode indicar um certo caminho, etc. Então, o acesso a essas dimensões mais sutis, que são estágios de transição entre o nível mental e o nível supramental, são algumas das capacidades que a gente está falando que o yoga permite ao ser humano alcançar, certo? Então, quando a gente fala que o yoga permite ao ser humano ir além do funcionamento normal, as capacidades normais do corpo e da mente têm a ver com essas coisas. Então, a intuição, se o nível mental, principalmente, tem a característica do desenvolvimento até certo ponto do intelecto, da raça, né, do intelecto, etc. Bom, a intuição, a mente intuitiva é bastante mais sutil do que esse nível mental dominado pelo intelecto ou pelas emoções, certo? Então, mas também, ao mesmo tempo, a gente pode falar disso, que não falou outro dia, muitas vezes, como é uma dimensão mais sutil, imaginamos, se a gente não tem mergulhado muito, explorado muito naquelas dimensões além da nossa noção de individualidade, então, bom, pode ser bastante confuso, quer dizer, é difícil de diferenciar uma coisa de outra, difícil de ter clareza. Então, muitas vezes passa, não vamos abordar aqui, tá bom? Só para deixar e cada um refletir. Muitas vezes, talvez a maioria das vezes, a gente confunde as emoções, que a gente falou outro dia, que vão procurar o que gostam, o que se sente bem, com intuições. A gente já, no estágio que a gente está do curso, a gente já pode ver com bastante clareza, pelo que a gente falou na aula passada, que as emoções estão funcionando nesse nível mental, guiados pela noção de individualidade, pelo ego, e procurando o que elas gostam, o que se sente bem, e, portanto, usando o intelecto para justificar o que elas gostam, e a intuição, que é um nível bastante superior, né, e bastante perto da supramente. Então, não são a mesma coisa, tem bastante diferença, e é importante para quem tem interesse em aprofundar nisso, descobrir as diferenças e não misturar o que é um funcionamento bastante básico e superficial com uma expressão do divino numa dimensão sutil da mente do ser humano, que é a intuição, né? Muitas vezes a gente pode dizer, não sei, eu vou fazer isso, eu vou, não sei, vou escolher isso, vou mudar para aquilo, porque eu estou sentindo, né? Como se fosse, bom, vou confiar nessa intuição.
Bom, talvez a maioria das vezes não seja uma intuição real e seja, na verdade, uma escolha baseada nas emoções que elas querem ir no lugar que elas gostam, porque já conhecem, porque, não sei, porque traz certa comodidade, certo conforto, certo bem-estar, né? E usa o intelecto para inventar razões para que pareça, né? Para convencer, para me autoconvencer de que é o correto e para convencer outros de que é o correto. Mas isso não tem nada a ver com a intuição. A intuição é o funcionamento mais normal e básico da mente do ser humano. E para isso não precisa nenhum yoga nem nada. E também há outro aspecto que confunde com a intuição, é o que a gente chama de... bom, não sei como chamar em português, mas... podemos chamar de expectativa, né? Quer dizer, a gente espera que aconteça uma coisa, né? E chama essa expectativa de intuição. Mas, na realidade, é o que a gente quer que aconteça. Bom, de novo, não é intuição, né? Então, a intuição vai bastante além do funcionamento normal da mente e eu não vou dizer para vocês o que é intuição, o que é uma intuição ou não, no caso de cada um, mas deixo para vocês explorar esse aspecto. Bom, vamos lá para as apostilas de hoje. Agradecendo sempre os mestres do Yoga Integral, a mãe, Shri Aurobindo, invocando suas bênçãos para esse curso. Bom, todas essas aulas são dentro do programa YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Lembrando que Yoga é educação, a educação está incompleta sem a espiritualidade, e a espiritualidade na prática, de fato, é Yoga. O tema de hoje, a visão espiritual do mundo. Esse curso foi preparado pelo mestre Ramesh Midlani, do Sri Aurobindo Ashram, D.L. Brandt, e, bom, disponibilizado em português pela Nada Brahman, que é a nossa escola, em parceria com o Essencial, Prema e Lucas de Roberts. Bom, começamos com essa imagem, que é um pouco uma síntese do que a gente falou agora há pouco, e que usamos na aula passada, né? Então, temos a expressão divina, né? Como se fosse uma partícula, né? do divino na gente, um raio de luz, bom, que chamamos da alma, mas o aspecto dinâmico da alma, quer dizer, o que quer dizer o aspecto dinâmico? Quando a gente vai no nosso interior lá, bem profundo, o que se manifesta no nosso interior não é toda a alma, vamos dizer, por dizer de alguma forma, senão que é um aspecto da alma. A gente poderia dizer que a alma tem dois aspectos, um aspecto ativo e um aspecto passivo, certo? Então, aquela parte da alma que a gente tem contato e que, de fato, participa na vida cotidiana da pessoa, guiando ela ou se manifestando de alguma forma, é a parte dinâmica, a parte ativa da alma, que a gente não. O Sri Aurobindo e a mãe chamaram de ser psíquico. Tá? Aqui está em inglês, porque, obviamente, é o original, a gente não ia criar outra imagem para isso. Mas é simples de entender. Bom, então, o ser psíquico é um aspecto dinâmico da alma que participa na vida cotidiana do ser humano, como guiando a pessoa.
dando a informação e a guia correta para as suas ações. Quais ações? Ações físicas, ações através das emoções e do intelecto, certo? Então, e o objetivo do yoga, e especialmente do yoga integral, é que esses três instrumentos, as emoções, o intelecto e o corpo, incluindo a energia, sejam guiados maiormente pela alma e não pelo ego. Dessa forma, a gente pode alcançar certa união interior e, e harmonia, paz duradoura e expressar lá no mundo. Bom, mas agora o assunto, na aula passada a gente focou mais na pessoa, mas essa aula vai, a visão espiritual do mundo, agora temos que olhar o assunto de forma total, né? Então, de alguma forma, essa visão total da existência, quer dizer, a visão espiritual do mundo, a cosmovisão espiritual, fala da relação entre o Jiva, uma palavra de sânscrito que quer dizer o indivíduo, o Jagat, que é a manifestação, a gente chama de universo, mas o universo talvez se refere só à parte material, mas na realidade tem um nível material, um nível sutil, como a mente no ser humano, e um nível causal. Quer dizer, tem vários níveis na manifestação. Por isso a gente fala mais de manifestação e não tanto de universo, tá bom? Mas, bom, tudo quanto existe, a manifestação é chamada de Jagat. E depois a relação entre Jiva, Jagat, quer dizer, o indivíduo, a manifestação, e Jagadish, ou Jagadisha, que é vamos dizer, a origem, a essência de toda a criação, o fundamento, da onde tudo vem, certo? Então, quando a gente começa a abordar a visão espiritual do mundo, poderiam começar a aparecer perguntas sobre essas relações, né? Entre como o indivíduo, o todo, o fundamento, a manifestação. E a resposta dessas perguntas, como se relacionam esses três, entre aspas, elementos, vão dar a visão espiritual do mundo. Bom, alguma dessas perguntas que podem acontecer podem aparecer, né? Por exemplo, para começar nossa apresentação, como a alma entrou, né? Quer dizer, como a alma entrou no corpo e está na cabeça ou no coração. Bom, para isso a gente tem que ir muito, muito lá atrás no tempo. Temos que voltar no tempo. E é bem interessante, porque a aula de hoje vai estar muito conectada com o Vedanta, quer dizer, com os ensinamentos védicos sobre a natureza da existência. Vocês sabem que o yoga integral tem seu fundamento nos ensinamentos védicos, quer dizer, tem o fundamento nos ensinamentos védicos, mas não está limitado por eles. Então, para compreender realmente o yoga integral de forma completa, é preciso compreender a visão védica, Vedanta. A visão védica é a visão do todo, a visão da unidade da existência. Só para colocar aqui, a gente vai desenvolver gradualmente. O que quer dizer a visão védica? A visão védica fala que esses três elementos que a gente apresentou agora, Jiva, Jagat, Jagadish, quer dizer, o Vedanta explica, revela que esses três elementos essencialmente são uma e a mesma realidade. Uma e a mesma realidade. A natureza do ser humano, a natureza da manifestação e a natureza do fundamento da existência são uma e a mesma coisa. Então, se são uma e a mesma coisa, então realmente se pode falar
pode-se falar de unidade, certo? Por quê? Porque senão, se uma coisa fosse essencialmente diferente da outra, então não teria uma unidade total, seria uma unidade parcial no máximo. E o que tem a ver isso com o yoga? Porque se a gente vai falar de um yoga completo, de um yoga total, yoga quer dizer união, então a gente tem que ir lá buscar a compreensão da união da existência. E essa revelação está nos ensinamentos védicos. Bom, então por que voltar no tempo? Porque para entender algumas coisas, obviamente vai ser muito simples apresentado, isso não é uma aula de Vedanta, nem muito menos. Mas podemos refletir juntos algumas coisas. Voltar no tempo quer dizer voltar muito no tempo, fazer um exercício, né, de imaginar o tempo. Bom, o tempo, não sei, porque nem tempo tem. O momento antes de que existisse qualquer coisa, mesmo o universo, antes de que qualquer coisa existisse, não tinha nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para compreender a visão espiritual do mundo é que as coisas não vêm de nenhum lugar. Tudo tem sua semente, certo? Então, cada forma de existência, não importa se é animal, vegetal, não sei, ser humano, tudo vem de algum lugar. Vem de algum lugar. Isso quer dizer, simbolicamente, tudo tem uma semente, certo? Não vamos achar nada no mundo que não venha de nenhum lugar. Que não tenha, vamos dizer, um pai e uma mãe, entendeu? As coisas não acontecem por acaso. Bom, então tudo vem de algum lugar. Tudo tem uma semente. Agora, abordando a manifestação, não importa se é física, sutil ou causal, é relativamente simples descobrir que tudo tem uma semente. Mas se tudo tem uma semente, então a manifestação também. Quer dizer, antes de que qualquer coisa existisse, tem que existir alguma outra coisa para poder dar origem ao universo, como se o universo fosse a planta ou a árvore e alguma coisa a mais, né? Seja a semente. Imaginemos quando nada existia, entendeu? Não tinha universo, não tinha nada. Tem que ter uma semente, porque o universo não pode sair, não pode emerger, não pode se manifestar de nenhum lugar. E se alguém vier e dissesse, não, sim, o universo vem de nenhum lugar, na realidade, nenhum lugar é um lugar chamado nenhum lugar. Entendeu? Então, não existe aqui aquela coisa de vem do nada. O nada é um lugar chamado nada. Tá bom? Então, tudo tem seu origem. Agora, segundo ponto. Quer dizer, antes de que qualquer coisa existisse no plano manifestado, tinha que existir vamos dizer, uma realidade que pudesse dar origem ao universo. Então, esse é o ponto onde muita gente pode se perguntar: o universo, a manifestação, foi criado, foi um acidente, foi uma, não sei, uma manifestação caótica das coisas, ou não? Bom, obviamente, sem fazer uma análise muito refinada, a gente pode ver que todas as formas de existência e tudo que tem no universo, na manifestação, pensemos só no corpo humano, tem uma inteligência infinita dentro, funcionando sem que a gente faça nada, né? Imagina só infinitos eventos que estão funcionando no universo em diferentes planos, todos em harmonia. Então,
Isso não pode acontecer por acaso. Precisa de um ser inteligente, infinitamente inteligente, para poder criar uma máquina infinitamente inteligente. Não poderia acontecer por acaso, né? Exemplos tem muitos. Por exemplo, os mestres falam, imagina, quer dizer, tudo que é criado tem uma certa inteligência. Dois ou três exemplos breves. Uma mesa de madeira, né? Você tem, aqui tem o material, né? Tem a madeira, tem o carpinteiro, né? Chamam carpinteiro, correto? O carpinteiro, bom, mas se o carpinteiro não tiver a inteligência, o conhecimento, a habilidade para transformar a madeira numa mesa, não vai poder criar a mesa, certo? Então tem que ter três coisas. Então, quando você vê uma mesa e usa a mesa, e a mesa cumpre a sua função, então você implicitamente pode inferir que, para criar isso, tiveram que acontecer as três coisas: ter o material, vamos dizer, a pessoa que fez a mesa e a inteligência, a habilidade, o conhecimento para fazer. Tira um dos elementos e não consegue fazer uma mesa. Tem o material, tem a pessoa, mas não tem a habilidade e conhecimento, não consegue. Tem a pessoa, tem o conhecimento, não tem o material, não consegue, entendeu? Tira uma tem o material, tem o conhecimento, mas não tem a pessoa, não consegue, entendeu? Outro exemplo. Imagina um poema, qualquer um, né? Uma poesia, Savitri, do Aurobindo, por exemplo, né? Uma poesia assim, incrivelmente maravilhoso e sutil, refinado, etc. Imagina se alguém vem e fala, não, na realidade, esses 20 mil versos espirituais foram escritos, foi um dia que veio um macaco, pegou, sentou na poltrona e na frente do computador, começou a apertar as letras, assim, aleatoriamente, e acabou saindo esse poema Savitri. Você vai crer nele? Não. Por quê? Porque letras combinadas aleatoriamente não fazem um poema. Quer dizer, você pode ter a pessoa, pode ter as letras, o material, mas para ordenar as letras, fazer sentido e dar um sentido muito maior, tem que ter uma inteligência muito grande por trás disso. Mais um exemplo, um carro. A gente sobe no carro, vamos lá, dirige, vai de um lado do outro, beleza. O carro que tem rodas, tem isso, tem aquilo, tem poltrona, tem um negócio aí, tem um motor, beleza. Vamos tirar cada parte do carro e colocamos todas as partes assim, uma em cima da outra, do lado. Agora, cadê o carro? Mas se todas as peças estão ali, agora você pode dirigir o carro? O carro pode te levar de um lado para outro? Não. Por quê? Porque não tem todas as peças, uma em cima da outra, não formam um carro. Por quê? Porque não tem a inteligência colocada no material para formar um veículo chamado carro que possa cumprir uma função. Então, bom, tudo bem. Não, vamos, em vez de deixar todas as peças aqui uma em cima da outra, vou colocar as peças em qualquer lugar. Tem carro? Não tem carro. Ou pode ter alguma coisa parecida a um carro, mas não vai funcionar. Por quê? Porque a parte da inteligência na criação, né, tem a ver com que cada coisa esteja no seu lugar certo, na proporção certa e cumprindo uma função específica num todo, entendeu? Bom, isso não pode acontecer por acaso, gente. Não pode acontecer por acaso. Precisa de uma inteligência muito grande para poder fazer isso. Agora, imagina se num carro, num poema ou numa mesa, já é visível
Isso, imagina no universo, na manifestação. Necessariamente precisa de um ser infinitamente inteligente para criar isso, tá bom? Então, o universo não pode ser um acidente, uma coisa que aconteceu por acaso. Não é por acaso. Quer dizer, e parte dessa manifestação são também as leis, os princípios que governam a manifestação. Então, essa compreensão é parte da visão espiritual do mundo. E esse ser infinitamente inteligente, que, entre aspas, criou o mundo, é um ser todo-poderoso, porque tem que ter, para poder manifestar um universo tão infinito e perfeito, tem que ter toda a capacidade e tem que ter todo o conhecimento, toda a sabedoria. Mais uma forma de ver isso é que antes de alguma coisa existir, de um universo existir, quer dizer, o absoluto, que é o fundamento da existência, quer dizer, é uma coisa só, é uma unidade indiferenciada, quer dizer, não tem divisão, não tem dualidade, tá bom? Então, necessariamente tem que ser todo poderoso, todo sabedoria, todo consciência. Bom, agora, vamos pensar. No exemplo da mesa, no exemplo do carro, no exemplo do poema, é mais fácil de entender, tá bom? Vamos pegar o exemplo da mesa, do carpinteiro. Tem a madeira, tem um carpinteiro, tem inteligência, sabedoria, habilidade, tudo bem. Agora, um aspecto muito importante, prestem atenção. Para o carpinteiro, vamos dizer, no caso do carpinteiro, o material que ele usa, porque ele precisa de um material, né? Tem que estar o criador, o material que ele vai usar, né, para a criação e a inteligência, esses três elementos. Mas no caso do carpinteiro, o material é diferente do carpinteiro. Tá bom? O carpinteiro não é a madeira, certo? Estamos certos nisso? Não é um pedaço de madeira, certo? Bom, então, então ali está muito claro, mas pensemos, gente, peço a atenção de vocês para poder continuar. Se ainda nada tinha se manifestado, nada existia, certo? Porque o exemplo agora estamos voltando no tempo, nada existia. Então, quer dizer, se nada existia, não tinha material nenhum. Então, da onde o criador, entre aspas, da onde tirou o material para criar a criação, para manifestar o universo? Esse ponto é essencial para compreender a visão espiritual do mundo e para compreender yoga, Vedanta, etc. Bom, o que os Vedas ensinam é que, na realidade, como não tem material nenhum, quer dizer, entre aspas, não tinha material nenhum, o único lugar da onde pode vir o material que usa, entre aspas, volto a insistir, o Criador para a sua criação é de si mesmo. Como se fosse, por exemplo, sabe, a aranha que vai de si mesma vai criando não sei como chamar, a rede. Bom, então, o material, na realidade, que o Criador usa para a sua criação não é outra coisa que si mesmo. Por quê? Porque não tinha outra coisa. Tá, fica claro isso? Então, que o material usado para a criação seja si mesmo, quer dizer, o divino, o absoluto mesmo, isso está indicando que a criação, a manifestação, não é outra coisa que esse mesmo absoluto em forma
da manifestação. Portanto, vem o seguinte, a seguinte apostila aqui, o espírito onipresente, gente. Se o divino, o absoluto, o todo, Brahman, é o material usado para a criação, né? Quer dizer, uma mesa não é outra coisa que madeira, certo? Uma onda não é outra coisa que água, certo? A gente chama de onda, mas tira a água da onda, não tem onda. Tira a madeira da mesa, não tem mesa, certo? A realidade da mesa é a madeira, correto? Então, se você... vamos dizer, a realidade da manifestação, da criação do universo, como a gente gosta de chamar, não é outra coisa que o divino, que é o absoluto. Tira o absoluto da manifestação, não tem mais nada. Só um nome tem. Da mesma forma que tira a madeira da mesa, não tem mais nada. Tira o absoluto da criação, não tem nada. Por quê? Porque a criação não é outra coisa que o divino em forma da manifestação, em forma de planetas, de estrelas, de seres humanos, de tudo. Então, isso é assim com todas as formas de existência. Não vai ter uma forma de existência que não seja esse mesmo absoluto em forma de. Da mesma forma que não pode ter uma onda que não seja água, não pode ter uma forma de existência que não seja o absoluto. Esse aspecto é para refletir, e é o aspecto crucial para entender por que a gente fala de espírito e de espiritualidade. A gente falou que a espiritualidade não é outra coisa que a compreensão de que a essência de tudo quanto existe é uma e a mesma realidade. Qual realidade? A realidade que a gente está falando, o absoluto presente em todas as formas de existência. Então, como a alma entrou? Já respondimos. O espírito onipresente. Todas as formas de manifestação não são outra coisa que esse mesmo espírito, esse mesmo absoluto em forma de. Isso vai nos levar à visão espiritual do mundo, entendeu? Quando a gente compreende, mas não é uma coisa de crer, de crença, senão de compreender, né? Compreender o que está, a essência das coisas, o que está por trás do visível. Tem essa dificuldade de que a essência das coisas não é facilmente identificável, não é tão simples de perceber, tá bom? Porque não pode ser percebida pelos sentidos físicos no sentido de o que a gente vê, não sei, é matéria, tá? Mas tirar a conclusão de que essa matéria, por exemplo, mesmo acontece com... a gente vê a matéria e não vê átomos, né? Não vê células, só com um microscópio, mas é difícil, e para isso, como não é tão fácil de ver, de identificar com os sentidos físicos, a gente precisa a compreensão. Para, quando a gente percebe o mundo, concluir que mesmo que pareça diferente, essencialmente é e não outra coisa que o divino em forma dessa manifestação. Então, o divino virou o mundo, tá bom? Não, por isso que a gente fala mais de manifestação e não tanto de criação, entendeu? Quando uma coisa se manifesta, quer dizer, passou de uma forma a outra forma, não? Como a onda. A onda sempre a água sempre é água. Antes de ser onda era água. Durante a onda é água e quando deixa de ser onda, sim. Então, sempre teve onda, sempre teve água, desculpa. Sempre foi água, nunca teve nenhuma mudança. Bom, antes de o universo existir, era o divino. Quando o universo existe, é o divino. E depois o universo se dissolver, vai ser o divino. Não teve mudança nenhuma. Só a diferença é só aparente. Parece que é diferente, mas não é. Bom, isso não vai acontecer, não vai virar uma realidade na minha visão do mundo
se eu não refletir sobre isso, tá bom? Eu não, vai ficar só com uma informação e nada mais. Então, mas essa é a visão espiritual do mundo. Um exemplo também é que às vezes é dado para crianças, é do, né, sabe não sei, aquela brincadeira que a gente faz quando é criança, geralmente, de fazer diversas formas com papel, né? Faz um aviãozinho de papel, depois o mesmo papel, faz um barquinho de papel. Aí pega o mesmo papel, faz, não sei, outra forma de papel. Mas é sempre o mesmo papel. Mas quando a gente dá uma forma diferente, chama de avião. Quando a gente dá outra forma, chama de barquinho. E quando dá uma forma diferente, dá outro nome. Mas a diferença está nos nomes que a gente dá, não na essência, porque sempre foi o mesmo papel. Entendeu? Sempre foi uma e a mesma coisa. Só que a gente, normalmente, tem a tendência de ficar apegado aos nomes e às formas, como em sânscrito fala, nama, rupa, e esquecer a essência. Então, precisamos fazer um esforço para ver a realidade daquilo. Bom, um aspecto também interessante que a gente vem falando é que hoje a gente está falando mais de uma visão abrangente, né? Quando a gente fala de espírito ou de espiritualidade, de filosofia espiritual, de visão espiritual do mundo, né? O espírito a gente fala de espírito quando temos uma abordagem universal, né? Quando queremos olhar para o assunto de forma universal. Mas quando a gente fala mais desde o ponto de vista do indivíduo, a gente chama de alma, mas na realidade são uma e a mesma coisa. Isso que é importante. Então, a visão espiritual do mundo na realidade, é uma visão, uma forma de olhar para a existência que considera, esse é o ponto, considera o espírito na sua visão. Uma visão, qualquer uma, mesmo que tenha a ver com yoga, assim, em termos práticos, mas que não considere o espírito, então não é uma visão espiritual. É outro tipo de visão. Filosófica, especulativa, teórica, científica, o que for. Certo? Por isso que eu comecei falando. Uma disciplina, para ser espiritual, e o yoga é uma disciplina espiritual, precisa considerar e trazer para frente, reconhecer a essência da existência, que é essa visão, que o espírito, a essência de tudo quanto existe é uma e a mesma coisa. Olá! Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Bom, temos um parabéns aí. Obrigado. Parabéns para todos nós. Bom, Vedanta também às vezes usa matemática, né, para algumas equações, chama em português, equações, correto? Equações. E são interessantes para ver, desde um ponto a gente está vendo, vamos falar um pouquinho mais para frente, a gente está vendo, está tentando abordar a visão espiritual do mundo desde um ponto de vista racional, tá bom? Não desde um ponto de vista só da experiência. Bom, então, tem alguns olhares que associando com a matemática
que falam, são assim reveladores em relação ao que a visão espiritual do mundo fala. Por exemplo, o que quer dizer essa fórmula aqui? Quer dizer, o infinito, né? Todo mundo conhece o símbolo do infinito. Se você divide o infinito em n, quer dizer n quantidade de formas. N, quer dizer, é um número qualquer, vamos dizer, e muitas formas diferentes. Se você divide infinito, o que é? O absoluto, certo? A gente associa o infinito com o absoluto. É a única coisa que pode ser infinita. Então, o que está fazendo essa fórmula? Está dizendo, se aparentemente você divide, quer dizer, divide aquele absoluto em muitas formas, qual é o resultado? O mundo, a manifestação, tudo que a gente vê no plano físico e percebe no plano sutil, etc., tudo são formas de existência. Seria como aparentemente dividir aquele absoluto em muitas formas. A luz do sol dividida em muitos raios. Então, a pergunta é, bom, o que acontece? Qual é o resultado disso? O resultado é infinito. Por quê? Quer dizer, não tem nenhuma variação. Por quê? Porque, na realidade, se cada forma de existência não é outra coisa que o absoluto, que o divino, informa da mesma forma que a mesa não é outra coisa que a madeira em forma de mesa, então, não importa qual seja o número de formas de existência, sempre vai ter infinito, sempre vai ter absoluto. Quer dizer, não importa quantas ondas tenha no oceano, sempre vai ter água. Por quê? Vai ter a mesma água, porque a onda não é outra coisa que água. Então, antes a onda tinha água. Quando a onda, é água. E depois também é água. Então, não tem mudança nenhuma. Portanto, a existência de inumeráveis formas não faz nenhuma diferença. Sempre e o tempo todo tem o absoluto. E outra forma de ver e agora a gente vai ver isso no mantra, né? No mantra que é muito comum, muito conhecido, muito tradicional. O que acontece se a gente resta, né? Todos os elementos da manifestação, que são limitados, que são finitos, a gente resta ao infinito, tira o finito. Qual é o resultado? De novo, o resultado é infinito. Por quê? Por essa mesma compreensão. Se, na realidade, todas as ondas que existem, o que existiram, o que vão existir, não são outra coisa que água, então, tenha onda ou não tenha onda, sempre o que tem lá é água. Certo? Então, não faz nenhuma diferença. O tempo todo só tem água. E aqui temos o mantra, né? O muito conhecido mantra Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Bom, esse mantra é um dos mais profundos, talvez, né, da tradição védica, e tem o tempo todo a palavra Purnam, que é a palavra que o Sri Aurobindo usou para seu yoga. Purnam significa completo. Aquilo que é completo. E a única coisa que é completa é o absoluto. Bom, o yoga integral, de fato, o nome em sânscrito é Purna Yoga. E Purnam é a palavra, uma das palavras que é usada para indicar o absoluto. Então, Purna, olha só, parece como uma coisa meio estranha, né, a sequência, mas é muito, muito profundo. De fato, no segundo ano da formação, na nossa formação, a gente estuda com certo detalhe esse mantra. Purnam Adaha Purnam Idam. Quer dizer,
Tá vendo? Tem a palavra Purnam. Quer dizer, Purnam Idam é isto é completo. E Purnam Adaha, aquilo é completo. Então, isto mais aquilo, quer dizer, é igual a todo quanto existe. Então, tudo é completo, fala o mantra. Purnat Purnam Udachyate. Tudo o que vem do completo, quer dizer, a onda que vem do mar, não é outra coisa que água. O mar é água, certo? E a onda que vem do mar é água. Então, o que vem do completo é completo. Toda a manifestação que vem do completo é completa. É completa. Purnasya Purnamadaya. Se você tira do completo o completo, por isso fala que ele é meio estranho. Quer dizer, se você tira todas as ondas que não são outra coisa que água do mar, que é água, o que resta é água. Então, Purnasya Purnamadaya, se você tira o completo do completo, o que resta é completo. Então, o que está indicando esse mantra é que, em termos muito simples, é que, na realidade, todo o tempo e em todo lugar, só tem unidade, só tem o absoluto, só tem Purnam. A percepção da divisão, de que tudo é diferente, disso, daquilo, é só uma conclusão na mente do ser humano, que não é verdadeira. Então, a gente faz o que faz para tirar essa conclusão e para ver as coisas com clareza, como elas são, ou não diferentes do que elas são. Bom, aqui o mestre Ramesh fala um pouco desse livro e do autor, é um psiquiatra, David Hawkins, que fala um pouco, não do mantra, senão de alguns fenômenos do plano sutil, né, que são difíceis às vezes de provar cientificamente, mas que acontecem em relação ao funcionamento do plano sutil. Mas não vamos entrar nisso porque é muito específico e não vai ficar tempo para o resto da aula. Bom, isso que é muito, muito importante, a visão da evolução que tem o Sri Aurobindo e a mãe. Vamos fazer simples, né? Porque muito disso está no livro na Vida Divina, né? Na visão do Sri Aurobindo e a mãe, a evolução tem passado por certos estágios, né? Na evolução na Terra, por dizer de alguma forma. Que a função dessa evolução, desde, não sei, a matéria aparentemente sem vida, a aparição da vida na matéria, vamos dizer, o despertar vamos dizer, de uma maior consciência na matéria, né, etc., etc., tem uma certa evolução nas formas de existências, mas o sentido geral da evolução tem a ver com expressar progressivamente, cada vez mais, essa consciência superior que está presente em toda a existência. Então, esse é o sentido da evolução, né, e de formas de existência cada vez mais evoluídas. O ser humano, como falamos no começo, é uma forma mais evoluída que as anteriores, mas não é a última. E o Sri Aurobindo e a mãe falaram que vamos dizer, é muito provável que aconteça em não muito tempo. Na evolução, na matéria, quer dizer, em cada forma de existência anterior, estava, assim, oculta, né, escondida, a possibilidade de uma forma de existência mais evoluída, né? Por exemplo,
a possibilidade da vida estava presente na matéria sem vida, a possibilidade de uma mente com mais consciência de si mesmo estava presente na matéria com vida, e a possibilidade no ser humano de hoje em dia, né, está escondida a possibilidade no ser humano de hoje em dia de um ser humano muito mais evoluído, a gente pode dizer, em termos de quanta consciência, daquela consciência essencial da existência, esse ser humano vai poder expressar. E por isso que a gente falou de que vai ser um ser humano que vai viver maiormente guiado pelo amor, e não que é uma força de união, e não pela divisão que é hoje em dia, vamos dizer, talvez, né, o que mais acontece. Esse ser humano mais evoluído vai ser o ser humano que vai ser guiado pela consciência supramental, que a gente falou no começo. Hoje em dia, maiormente, o ser humano está no nível mental. E eles falaram que, na sua visão da evolução, que essa evolução mental, né, o nível mental, tem chegado a um limite, né? E, portanto, a um limite crítico, e, portanto, o seguinte estágio está para acontecer, muito provavelmente. Muito provavelmente que aconteça. Essa consciência vai ser bastante diferente, né, da consciência atual, muito perceptível uma mudança de consciência guiado pelo amor e pela dimensão supramental da mente. Agora, a gente, como falei, tem abordado um método filosófico, vamos dizer, da visão espiritual do mundo, que é, vamos dizer, uma espécie de abordagem racional, né? Compreensão racional da existência, tá? Mas não é a única, por isso tem dois métodos. O método filosófico que a gente abordou e o método místico. E vale a pena falar do método místico, porque, na realidade, vocês sabem que os ensinamentos védicos, que são a base da visão espiritual indiana e da visão espiritual do yoga integral, na realidade, originalmente, foi uma visão dos rishis. Foi uma experiência, entre aspas, né, dos sábios daquele momento, seres muito purificados, que receberam como revelação em suas mentes essa visão e comunicaram para o mundo, certo? Então, essa visão e essas pessoas foram chamados de rishis, quer dizer, aquele que vê é um rishi, ou místico também. Agora, por que é importante ver os dois métodos? Mesmo que não, talvez o método místico não seja para todo mundo, todo momento, mas o método filosófico é um método inferior, e considerado um método inferior, e o método místico é um método inferior. Principalmente porque o método filosófico sempre vai estar sujeito a novas perguntas, dúvidas, ver novamente. Então, porque, na realidade, a gente está... como dizer, de alguma forma, está usando informação, palavras, pensamentos, tá bom? Não está vendo com nossos olhos aquela realidade. O Rishi, Rishi, como eu falei, aquele que vê, aquele que viu, então, ele viu, mas não com os olhos físicos, viu na sua mente como uma revelação, e por seu nível de purificação, ele viu aquela realidade. Então, quando a gente vê alguma coisa, por exemplo, vocês não têm dúvida de que eu estou aqui sentado, e eu não tenho dúvidas que vocês estão ali. Ninguém está pensando, será o Marcelo ali ou é uma ilusão? Não. Por quê? Porque quando a gente percebe diretamente alguma coisa, mesmo que seja interiormente, a gente não duvida, porque é uma realidade para nós. Não é uma fantasia no sentido de estou imaginando que está... Não, estou sonhando. Não, estou vendo.
Então, não tem dúvida nenhuma. E quando eu vejo, vira uma realidade, ou pelo menos a possibilidade de uma realidade em mim. O método filosófico não necessariamente pode ficar sempre numa especulação intelectual do assunto e não passar para virar uma realidade. Bom, qual é o método místico? Que é o método superior, né, chamado de superior. O método do místico é se concentrar em qualquer uma dessas perguntas que a gente viu, a gente abordou, se concentrar e eliminar qualquer distração, qualquer outra coisa, até um ponto no qual a pessoa talvez vira um com essa pergunta, né? E a resposta vem como, vamos dizer, o conhecimento, né, na realidade, vem como é chamado de, por identidade, quer dizer, por virar um com aquilo. Mas para poder receber essas respostas, ver essas respostas, essas revelações que tem o místico, o Rishi, precisa uma purificação pessoal e na sua vida realmente absoluta. Por isso que não qualquer um consegue fazer. Essa purificação tem a ver com por exemplo, para fazer uma conexão com os yamas e niyamas, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. Então, a pessoa recebe a pessoa, o Rishi, o místico, recebe a resposta como uma experiência, como uma percepção absolutamente clara, completa, sem dúvida nem escuridão nenhuma no seu interior. Esse é o método místico. E é superior, por quê? Porque além de não ter muito espaço para dúvida, é uma realidade. Imagina quer explicar o que é o sabor doce para alguém que nunca experimentou nada doce. Você pode escrever livros inteiros para a pessoa saber o que é o sabor doce e ainda a pessoa não chega nem perto disso. Então, o fato da experiência de ver, de vivenciar aquilo, traz uma compreensão, um conhecimento que nenhuma outra coisa pode trazer. E é o que experimentaram os místicos. Bom, alguma pessoa poderia dizer, bom, como eu sei que é verdade o que o místico viu, né? O que o místico experimentou? Como assim que é verdade? Bom, uma das formas de saber isso é porque os místicos de diferentes tradições do mundo têm experimentado realidades muito similares, muito parecidas, né? Os místicos da Índia, os sufis, os do Ocidente, do cristianismo, de que for, eu não sei, indígenas, não sei. As suas visões são essencialmente muito parecidas. Então, isso permite estabelecer uma certa verdade universal por trás delas, quer dizer, uma forma de ver a verdade que elas têm, né? Se a pessoa ainda não acredita que é verdade, então pode estabelecer essa comparação. Tem uma frase da mãe, né? Para ver também por que o intelecto, ou as conclusões do intelecto não são 100% confiáveis, né? A mãe falou que pode-se provar a verdade de qualquer coisa pelo raciocínio, né? Quer dizer, provar, mas isso não a torna verdadeira. Mesmo que a gente possa provar que é verdadeira, isso não a torna verdadeira. Bom, então, resumindo um pouco o que a gente falou de Vedanta, para integrar. A visão védica é que o mundo não é um acidente.
né? Que o Criador, entre aspas, tornou-se a criação. Quer dizer, a criação é esse mesmo absoluto em forma da criação. E o Criador tem uma presença, portanto, né? O Criador tem uma presença onipresente na criação. Isso parece, eu sempre falo disso, parece muito teórico. Mas imagina, às vezes as pessoas, os seres humanos, a gente busca não sei, o espírito, a espiritualidade, o absoluto, o todo, como em um lugar, não sei, além, no céu, ou talvez no futuro, depois que eu faça tal ou qual coisa, ou tenha tal ou qual iniciação, ou tenha muitos anos de prática. Mas, na realidade, não é assim. Porque se o mundo, o universo, e tudo o que tem universo, até todas as coisas, o que tem na frente do meu nariz, não pode ser outra coisa que esse mesmo divino em forma do que eu tenho na frente do meu nariz, então, o absoluto que eu estou procurando está na frente do meu nariz. Não está lá no céu, ou lá algum dia no futuro eu vou achar, quando for mais evoluído, está na frente do meu nariz, só que eu não estou vendo. Passa o tempo todo na frente do meu nariz, mas eu não percebo. Por quê? Porque estou pensando em outra coisa. Então, a visão espiritual do mundo me permite ver que a espiritualidade, o espírito, o absoluto, o divino, está na frente do meu nariz o tempo todo. O tempo todo e em todo lugar. E não tem nada que não seja o divino. Até o que não parece, até o que parece ruim, essencialmente é o divino. E tudo, portanto, se tudo é o divino, tudo é sagrado. Não é o mantra é sagrado e não sei, e qualquer coisa da vida cotidiana não é. Não, tudo é sagrado, porque tudo é o divino em forma de. Então, só que a gente não compreende isso, não percebe isso. Então, passa a maioria do tempo olhando para outro lugar. E se perde a possibilidade. Agora, a visão de Vedanta teve dois, que é importante isso, teve duas orientações ou inclinações. Quer dizer, uma foi a inclinação negadora da vida, que rejeitava a vida mundana. Isso, segundo o Sri Aurobindo, foi uma das razões pela qual, nos últimos 1000 anos, a Índia, vamos dizer, foi gerada uma dicotomia entre entre a espiritualidade e a vida externa, né? Que ainda persiste até hoje e trouxe coisas negativas para a cultura indiana, né? Bom, qual é essa inclinação negadora da vida? Que vê o mundo como uma ilusão. Quer dizer, como um divino. Quando a gente percebe o mundo com os sentidos, a gente não vê o divino, o que vê é matéria e objetos e coisas, eventos, situações, etc. Então, conclui que a manifestação material, né, vamos dizer, não é outra coisa que uma ilusão. Então, e que essa ilusão é a causa do sofrimento do ser humano e da pressão, entre aspas, da alma, que só o divino é real. Então, o corpo, a mente são um estorvo, são um obstáculo. Então, a solução é que, vamos dizer, bom, o propósito da vida seria realizar a verdade, né? Quer dizer, conhecer o divino, virar um com o absoluto. Então, o objetivo maior é, então, escapar do ciclo de nascimento e morte, negando a vida externa, negando a matéria, negando a vida cotidiana. É vista mais como uma ilusão, como uma pressão
do que como uma oportunidade. Então, essa inclinação negadora da vida é uma das orientações que teve, mas não é a única, né? Também tem a inclinação que afirma a vida. Mas por que é importante conhecer essa, não só pelo que eu falei dos 1000 anos de essa orientação, senão, e a influência que teve até agora, senão que o Sri Aurobindo colocou, por essa razão, e também porque, por todas as que a gente já falou, colocou uma ênfase muito, muito grande nessa a afirmação da vida, nesse fato de levar o yoga para a vida, que o yoga deve ser vivido na vida cotidiana, né? Então, nessa visão ou inclinação, né, que afirma a vida, qual é a orientação? Bom, o que a gente já falou, né, que o mundo é uma manifestação do divino, não pode ser de outra forma. Se o divino é real, então o mundo não pode ser uma ilusão, não pode ser irreal. Pode ser que não seja tão facilmente de perceber a divinidade na matéria, mas isso não quer dizer que não seja, né, ou que seja irreal. Bom, e que, obviamente, corpo e mente são nossos instrumentos para perceber a realidade, não são obstáculos. O propósito da vida é realizar a verdade e transformar a vida, não só realizar a verdade. Por quê? Porque a gente poderia, ou não sei, uma pessoa evoluída poderia ver, né, a verdade, né, compreender a verdade, a realidade das coisas, mas pode ser muito difícil ainda viver o tempo todo, né? Por exemplo, o objetivo maior é estar sempre consciente do divino e organizar nossa vida em torno dessa consciência, de modo que nossos sentimentos, pensamentos e ações... pensamentos e emoções reflitam a pureza e a perfeição divina. Então, esse é o objetivo maior dessa inclinação que afirma a vida e também no yoga integral. Não, então, quer dizer, não alcança com realizar a verdade, quer dizer, ver, compreender a verdade, senão também poder estar constantemente consciente do divino. Não são, quer dizer, ver a realidade não alcança para viver a realidade, entendeu? Para viver e constantemente, em todo momento e lugar, ser consciente do divino. Por isso que pode acontecer que uma pessoa muito evoluída ainda não possa ser consciente do divino em todo momento e lugar. O fato de ver o divino, ser consciente do divino em todo momento e lugar, é o que transforma a vida, né? O que transforma as dimensões superficiais do ser humano e a vida externa. E esse aspecto permite que o ser humano possa refletir a pureza e a perfeição divinas que são sua essência. Refletir elas no mundo, ser uma influência positiva, então transformar o mundo e colaborar na elevação da consciência da raça humana, que é o objetivo maior do yoga integral. Então, a gente chega aqui na filosofia do Sri Aurobindo, né, com alguns aspectos essenciais. Temos que é uma filosofia basada no Vedanta, né, uma inclinação que afirma a vida, tem ênfase na evolução da natureza e, obviamente, tem um esforço consciente do ser humano para colaborar com a evolução da natureza. Quer dizer, o ser humano colabora na evolução da consciência, colabora conscientemente. E tem uma visão futurista, né, para frente, no sentido do que é para ser manifestado. Então, agora, já para finalizar, temos aqui uma imagem, né, que fala sobre os dois polos da consciência, né?
Tem a consciência mental, que a gente já falou, que é a consciência promédio do ser humano, e a consciência mística, que seria, bom, uma consciência de unidade. Todos os seres humanos estamos, bom, a maioria, vamos dizer, estamos, como aqui, como as pessoas A, B, C, D, E, em algum lugar entre esses dois polos. Então, a consciência mental é uma consciência que tem muitas restrições. Só confia no que pode ver, no que pode escutar, pode perceber. Está baseada muito na lógica, no intelecto, como a gente já falou, e tem uma visão da realidade baseada na percepção dos sentidos. Ao contrário, a consciência mística inclui a consciência mental, mas vai muito além, muito mais sutil, mais elevada, e se estende até o infinito, né? Por isso esses pontinhos aqui, né, que dá uma ideia de expansão, se expande até o infinito, a consciência mística, a consciência de unidade. Agora, vocês veem aqui, a gente já falou e voltamos a falar que dar passos desde onde a gente está, dar passos na direção da consciência mística é o propósito da vida humana, é o sentido de estar aqui. E a gente vai diferenciar o propósito da vida do objetivo da vida, né? O objetivo da vida poderia ser chegar na consciência mística, tá bom? Quer dizer, o resultado final. Mas o propósito, na realidade, porque o objetivo pode levar muitas vidas, na realidade, e então o propósito da vida é dar alguns passos na direção correta, como a gente já falou. Esse é o propósito e é o que a gente de fato faz no yoga. É o sentido do yoga. O yoga integral tem essa visão do propósito da vida. Uma consciência, uma evolução consciente, dar alguns passos no sentido da consciência mística, da consciência de unidade. Então, quer dizer que não está olhando o objetivo final, o destino, mas sim olha a cada passo que a gente dá e continuar dando esses passos para avançar, né, na direção da consciência mística. Bom, agora para finalizar, algumas perguntas, algumas apreciações, vamos fazer juntos. A visão espiritual do mundo vamos ver qual é a resposta correta. A única visão do mundo. B, uma visão do mundo imaginária. C, é inconsistente com a racionalidade. D, baseada na experiência. Então, a visão do mundo, espiritual do mundo, não é a única visão, obviamente, tem outras, por exemplo, a científica, não é uma visão imaginária, né, porque a gente já explicou racionalmente e explicamos a experiência, não é inconsistente, também não, porque a gente explicou desde o ponto de vista racional, mas a resposta é que é baseada na experiência dos rishis. Mais uma. A característica central da visão espiritual do mundo é A, o espírito do divino é onipresente. B, o nome do divino é Brahman. C, o mundo foi criado acidentalmente. D, o mundo é irreal. Bom, a gente já explicou tudo isso, o mundo não é irreal. O mundo não foi criado, não pode ser criado acidentalmente. O nome do divino é Brahman? Não, porque pode ter muitos nomes diferentes. Então, a resposta é a primeira. O espírito do divino é onipresente. E agora vocês já compreendem por que é onipresente. Mais uma. Todas as filosofias espirituais concordam com o seguinte, exceto A, o mundo não é um acidente, mas foi projetado por um criador. B, o criador tem uma presença onipresente em sua criação. C, o criador continua a ter um papel na administração do mundo. D, a alma se encarna uma e outra vez para retornar
a Terra em um novo corpo? Bom, a resposta é a D, né? Quer dizer, não todas as filosofias espirituais consideram que, né, a alma se encarna uma e outra vez. Na visão do Sri Aurobindo, isso é assim. Por quê? Pelo que a gente falou agora há pouco. Sendo que avançar, ou seja, chegar, o objetivo final da vida, avançar, chegar na consciência mística, é uma coisa que pode levar muitas vidas realmente. Então, o Sri Aurobindo fala, quer dizer, não, a gente não sabe quantas vidas, mas mais de uma com certeza. Então, a necessidade do renascimento vira uma consequência ou uma necessidade lógica, né, para poder continuar a caminhada, né? Mas nem todas as filosofias espirituais concordam com isso. Aqui duas frases do Savitri, né, Sri Aurobindo. O mundo não foi construído com tijolos aleatórios do acaso, né? Tem uma inteligência, então não é aleatório. Nas coisas finitas habita o infinito consciente. Em todo está o divino. Por quê? Porque é onipresente. Mais uma pergunta: a espiritualidade é um substituto da moda para uma religião? Bom, claro que não é. É o fundamento de todas as religiões. Essa é a verdade. Uma camuflagem para o ateísmo, quer dizer, uma pessoa pode dizer que é espiritual para não ser criticada e dizer que é ateu. Ou um tranquilizante sem efeitos nocivos. Bom, também não. A espiritualidade é o fundamento de todas as religiões, certo? Por último, uma afirmação, Maya, né, que é traduzido como ilusão, é uma fraude jogada no homem por Deus. E a razão que Maya mantém as massas ignorantes engajadas em uma vida sem sentido. Bom, mesmo que sejam falsas as duas, tem uma parte vamos dizer, uma parte que a gente pode considerar verdadeira, que é, na verdade, Maya, o que é chamado de ilusão, né? Quer dizer, a manifestação que, como não é tão fácil de perceber o divino, né? Na manifestação, visivelmente, então, muitas vezes é chamado de ilusão, mas, por exemplo, no exemplo védico de uma corda, né, e a serpente, quer dizer, se você entra numa habitação, num quarto escuro, e tem um pedaço de corda que está se movendo, você pode pensar que é uma serpente, tá bom? E pode sentir medo e tudo mais. Mas quando alguém acende a luz, aí você vê que é só um pedaço de corda, né? E então o medo vai embora. Então, o que produziu o medo em você? A ignorância, quer dizer, a falta de capacidade de poder ver e perceber a corda como uma corda e não como uma serpente. Mas o que está nesse exemplo? Mesmo que a ilusão seja perceber uma coisa diferente do que ela é, ainda tem uma parte verdadeira. Qual é? E a corda, mesmo que não seja uma serpente, é uma corda real. Então, não é 100% falso. Então, da mesma forma, a manifestação, mesmo que pareça diferente do divino, mesmo que pareça separado de todo o resto, mesmo assim, é uma realidade, é uma certa realidade. Por isso aqui chamam de uma realidade aparente, né? Não é nem irreal, nem 100% verdadeira. E assim, bom, Maya, o Sri Aurobindo falou sobre Maya como um grande poder, né, do divino. Imagina, né, num filme, um ator que faz diferentes papéis, né? Se chamam papéis em português, diferentes personagens, aí é considerado um muito bom ator, né? Bom, o divino está
fazendo infinitos personagens, né? Porque está presente em tudo. E ainda é um. Então, a asserção é falsa e a ração também é falsa. Mesmo que o mundo seja aparente, né? Então, não é falso. Bom, uma leitura sugerida, né, que tem a ver com a visão espiritual do mundo, esse livro do Mestre Ramesh, Compreendendo a Espiritualidade e Vivendo a 24/7. Também o capítulo, né, de Savitri, o Conhecimento Secreto, e o livro da Vida Divina do Sri Aurobindo, Sabedoria Espiritual em Pequenas Doses, outro livro do Dr. Ramesh Bijlani, alguns ensaios aqui, tem a ver com o tema de hoje. Perguntas e comentários, podem enviar a contato.coessencial@gmail.com. Bom, gratidão aos mestres, evocamos sempre suas bênçãos e obrigado. Bom, se tiver alguma pergunta, o momento é agora. Se não, podemos encerrar a aula. Não? Bom, então, boa semana para todos. Marcelo, eu tenho uma. Eu acho que você já abordou, né? Mas assim, eu queria só um pouquinho mais. Quando você fala de Maia, né, me vem muito essa questão da dualidade, né? Que a gente vive num mundo dual, né? E então, como que isso liga, assim? E aí foi muito interessante quando você disse que o medo é provocado pela ignorância do que é a criação, do que nós somos, né? A gente ainda se identifica com essa mente, com essa emoção, com as emoções, mas por que a gente ainda fica nisso, né? Porque parece assim, que o Criador, quando nos criou, nos colocou nessa situação. Eu não acredito que é assim, ainda busco essa resposta, sabe? Eu acho que o Criador não criou o mal, né? Então, por que a gente ainda fica nessa ignorância do que é, e aí gera essa dualidade? Não, bom e mal são categorias criadas pelo intelecto do ser humano, né? Na existência não tem nada bom nem ruim, tudo é o que é. Mas com certeza, na visão que a gente está trabalhando, na visão do yoga integral, tudo o que acontece na nossa vida, incluso a ignorância, e as experiências que a gente vive são necessárias para a nossa evolução, para a evolução da nossa alma, para dar esses passos evolutivos, né? Mas depende como a gente use essas experiências, a gente pode avançar ou não avançar no caminho. Tudo tem uma razão, né? E essa razão sempre tem a ver com o desenvolvimento humano, com o progresso espiritual. É uma questão de como abordar. Se a gente vamos dizer, não quero falar de outras coisas, mas a gente usar a visão que a gente colocou hoje, a visão espiritual do mundo. Então, a sua pergunta na aula de hoje, então, tem a ver com isso, né? A visão espiritual do mundo tem a ver com que o ser humano está aqui, o propósito da vida é dar passos para orientados, né, no sentido da consciência mística, e como é que a gente dá esses passos? Na vida. Entendeu? Pegando as aulas anteriores,
cada vez que a gente tem uma situação na vida, seja boa ou ruim, não importa, isso é uma categoria relativa, mas a gente tenta ver como experiências, como situações, né? Não como boas ou ruins, ou gosto ou não gosto. Então, cada vez que acontece alguma coisa na minha vida, a visão espiritual leva a gente a ver essas situações como uma oportunidade, não não sei, um problema ou como outra coisa. É uma situação, é uma oportunidade. Para quê? Para dar passos no sentido da consciência mística, que é o propósito da vida. E como é que a gente acaba dando esses passos? Quando a gente escolhe na base da guia do ser psíquico. Quando não escolhe, quando faz a escolha basado no ego, então esses passos não vão para frente, vão para outro lugar. Levam a gente para outro lugar. Tá vendo? Não é tão difícil de ver, de compreender. É difícil de fazer. Ultrapassar a camada do intelecto e das emoções, né, de tudo que a gente já tem guardado aqui de experiência, é que é o desafio, né? Com certeza é um grande desafio, mas é o sentido de estar aqui. Com certeza vocês estão todos aqui não para receber um certificado de participação ou para ter um pouquinho de informação. Com certeza estão por alguma coisa mais profunda do que isso. Então podemos aproveitar esse impulso que já está em vocês, que não é outra coisa que a voz da alma guiando vocês, para continuar escutando a voz da alma, dando mais espaço no nosso interior, agindo sob a guia do ser psíquico e organizando nossa vida ao redor da alma, da guia da alma. E o assunto é que cada passo vale muito. Não temos que esperar a grande transformação, o grande acontecimento. Não. Por mais pequena que seja, é muito valiosa. Bom, então vamos encerrar a aula. Tenham todos uma boa semana e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.